Amados, nós vamos entrar mais uma vez no tema que nós estamos trabalhando com a igreja sobre herança. Hoje nós vamos falar sobre a herança de Cristo. Eu quero ler em Evangelho de João, capítulo 1, Deus abençoe o louvor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 5, depois o 11 e o 12. Você sabe que eu ouço muitas pessoas dizerem e falarem assim: toda a família judaica, todo o povo judeu é próspero. Quem já ouviu essa frase? Judeus é um povo próspero. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né, as maiores empresas estão judeus, os judeus têm a tua bênção. Mas pensa comigo, qual é a diferença entre você e um judeu? Nós vamos aprender sobre isso. E nós vamos mudar algumas concepções hoje, biblicamente, enquanto os irmãos estão aí se acomodando. Por isso eu quero ler com vocês esse texto e nós vamos hoje caminhar um pouquinho nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diga comigo assim: eu sou filho de Deus. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer nesta noite e pedir a tua graça, a tua infinita misericórdia. Espírito Santo, nos dá a revelação direto do teu trono, diante daquilo que o Senhor já colocou em nosso coração nesta noite. Todo pensamento cativo nós levamos até a cruz e depositamos em Ti agora, Pai. Em nome de Jesus. Pode tomar assento. Amados, nós também somos filhos de Deus. Essa identidade, ela não é simplesmente um título, somente. Ser filho de Deus acarreta muito em ter uma vida com Ele. Nós precisamos entender que o estilo de vida de todas as pessoas, quando vêm para Jesus, tem uma mudança significativa. Só que você só vai viver aquilo que você entende. Você nunca vai viver o que você não entende. Não estou falando de milagre, estou falando de princípios. Se você não tem conhecimento de uma certa situação, você não vai conseguir viver ela. Você só vai ter conhecimento de alguns princípios, viver alguns princípios, se você tiver conhecimento destes princípios e aplicá-los em sua vida. Eu vejo muitas pessoas dizendo que todo mundo é filho de Deus. Isso não é uma verdade. A verdade bíblica diz que filhos de Deus
são aqueles que o aceitaram. Você que o aceitou, você que confessou Ele com a sua boca, você é filho de Deus. Se não houve uma confissão, se não há essa aceitação, não tem como ser feito filho de Deus, porque isso é um princípio. Vamos partir de um princípio. Então, por que a Bíblia diz que existem ímpios e filhos? Porque o ímpio não é filho de Deus. A pessoa que não aceitou a Jesus, ela não é filha de Deus. Eu não tenho como chamar uma pessoa que ainda não confessou a Jesus como Senhor e dizer e quebrar esse princípio de vida e dizer que ela é filha ou ele é filho. Não tem isso. A Bíblia diz que o direito de se tornar filho são aqueles que o recebeu em seu coração, o aceitou em seu coração. A esses foi-lhe dados o poder de serem feitos filho de Deus. Para nós entendermos o princípio de herança hoje, nós temos que entender o princípio de filho. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, veja bem, a Bíblia diz que o nosso nome foi escrito, foi registrado no livro da vida. Por que o nome da pessoa, quando ela recebe a Cristo, é registrado no livro da vida? Para ter validade, ser documentado. Não é uma questão só de fé. É uma questão de fé, mas é uma questão também de princípio. E princípios são regras, são leis de Deus que Ele não pode quebrar. Então a Bíblia diz que os filhos de Deus têm os seus nomes escritos no registro do livro da vida, que este livro está com Ele nos céus. Um dia os discípulos voltaram, se alegraram, e eles estavam bem alegres, porque paralíticos andavam, cego enxergava, mudo falava. Jesus olhou e disse assim: olha, não se alegrem por isso, mas se alegrem pelo vosso nome, está escrito no livro da vida. Então a alegria de um cristão, de um filho, é saber que ele é registrado. Nós não somos simplesmente pessoas que frequentam a igreja e carregam títulos sem registro. Não, nós temos um registro. Nós somos registrados por Deus. Nós temos essa garantia. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito. O quê? O quê? Que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo o quê? Herdeiros também. Olha o que a palavra está dizendo. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Verdadeiramente. Então ele faz uma afirmação. Verdadeiramente herdeiros de Deus.
e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos pensar um pouco nisso aqui. O próprio Espírito de Deus, Ele testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu tenho essa convicção não só na minha mente, na minha alma. Eu tenho essa convicção no meu espírito. Eu carrego essa marca. Só que ele faz uma menção, dizendo, olha, Sérgio, você não é filho somente. Você é herdeiro de Deus. Você é herdeiro de Deus. Verdadeiramente, você é herdeiro de Deus. Eu quero que você entenda isso. Verdadeiramente, você é herdeiro de Deus. O Espírito testifica isso. E se você é herdeiro de Deus, logo, você é co-herdeiro de Cristo. Quem é pai aqui? Levanta as mãos. Pensa comigo. Tudo que você tem na nossa linha, é de quem? É de quem? Mais forte. Se você vier faltar amanhã, por direito legal, tudo que você tem em seu nome passará para quem? Porque eles são o quê? Vamos dizer que seu pai tem os filhos agora, seu pai tem uma casa, um carro, o que mais? Me ajuda? Uma chácara, outras coisas, dinheiro no banco. Se ele vier faltar, tudo será do filho. Mas, presta atenção, tudo que ele tem hoje é seu ou não? Tudo que seu pai tem hoje é seu ou não? Sim. É seu. Vamos entender princípio. Eu só não vou usufruir, presta atenção, do que o meu pai tem, se eu não tiver conhecimento do que ele tem. Mas se eu tiver conhecimento que o meu pai, ele possui uma herança, que vai deixar para mim, por exemplo, uma casa de campo, uma casa de praia, eu posso usar. Sim ou não? Sim ou não? Porque me é de direito. Jesus, ele morreu na cruz. Por que foi necessário que ele morresse na cruz? Porque só o sangue pagava a dívida da humanidade. Por isso que Pedro, ele escreve dizendo assim, vocês não foram comprados com ouro e com prata, com as coisas corruptíveis dessa terra, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo.
Uma vez que morreu, o testamento passa a ter o quê? Validade. Sem morte, testamento não tem validade. E o testamento passa a ter validade porque ele morreu. E se ele morreu, a Bíblia diz que ele selou a igreja como filho. Estão me acompanhando? Para nós chegarmos aonde eu quero. O nosso Pai, vamos pensar o seguinte. Em Coríntios, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte, que tudo, diga comigo, tudo é nosso. Vocês estão muito fracos hoje. Diga comigo, tudo é nosso. Não sou eu que estou te dizendo, é a Bíblia que está te falando. Tudo é nosso. E nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. Está aqui, ó, o texto que eu estou lendo com vocês. Tudo é nosso. Nós somos de Cristo. E Cristo, Ele é de Deus. Se temos essa herança, nós precisamos entender que tipo de herança que é. Senão você vai passar a vida inteira dentro da casa do Pai, como um texto que eu vou te explicar hoje. Lucas capítulo 15, Jesus conta uma história, e ele narra essa história dizendo assim, ó, um pai tinha 2 filhos. O filho mais novo chegou ao pai e disse assim, pai, me dá a minha herança, que eu vou embora. A Bíblia diz que o pai repartiu a herança e deu a herança do filho. E ele foi embora. Aí vocês conhecem a história, não quero me ater nesse filho. Mas a Bíblia diz que em casa ficou o quê? Um outro filho. E esse filho, presta atenção, trabalhava na fazenda. Um certo dia ele chegou e estava tendo uma festa. E ele perguntou para um dos criados, o que está ocorrendo? Aí disseram para ele assim, ó, seu irmão voltou, seu pai se alegrou, mandou matar um novilho cevado e mandou fazer uma festa. E ele ficou triste, ficou bravo. E quando ele chegou diante do pai, ele falou, eu vou conversar, eu vou dizer para o meu pai que está errado. E ele chegou, pai, eu estou contigo há tanto tempo. O senhor nunca, olha o texto, o senhor nunca me deu um novilho para que eu me alegrasse com os meus amigos. O pai olhou e disse assim, filho, eu quero que você entenda uma coisa. Você não tem um novilho para se alegrar com seus amigos, não é porque eu não te dou. É porque você não conhece os seus direitos. Porque você tem que entender que tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você não entendeu isso ainda? Você não se alegra, você não faz um banquete, você não se assenta num banquete, você não mata o novilho, você não compra o que você quer, você não possui o que você quer, porque você não conhece os seus direitos.
Porque se você soubesse quem você é, e se você soubesse o poder que você tem aqui, você usaria isso em teu favor, e nada faltaria. Dentro da igreja, existem muitas pessoas que faz tempo, anos, que lamenta o estilo de vida que tem e não usufrui do que o Pai Celestial tem, porque não conhece os seus direitos. Exemplo. Já ouviu aquela frase que muitas pessoas usam e chegam a dizer assim: o dinheiro é um mal. É como se a pessoa, se ela tivesse dinheiro, aquilo faria mal para ela. Por muito tempo, a igreja pregou contra a riqueza. Naquele texto que fala que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, por muito tempo, a igreja, preste atenção, ela colocou a ideia e a mentalidade que riquezas faz com que a pessoa se perca. Se você quisesse ter uma coisa mais ajeitada, a pessoa chegava perto de você e dizia assim: toma cuidado, irmão, com a vaidade. Se você quisesse colocar uma roupa mais alinhada, se arrumar um pouquinho melhor, comprar uma roupa de grife, ou fazer isso, aquilo, irmão, cuidado com a vaidade. A vaidade é pecado. Cuidado. Se você ser vaidoso, você não vai entrar no reino dos céus. Então, a pessoa ela tinha aquela mentalidade de padecer, de sofrer, de viver a vida de uma forma, sabe, que ela não usufruía muito daquilo que lhe era de direito. E quando você não tem conhecimento daquilo que você tem como direito, você não tem como viver. Amém? Estão comigo? Então vamos lá. Muitas pessoas usam dizer o seguinte: o povo judeu é um povo abençoado. E são. Mas por que o povo judeus é um povo abençoado? Porque Deus o abençoou. Se nós olharmos para a bênção do judeu, ela está sobre a vida de Abraão. Nós vamos falar nisso no texto desta noite. Gênesis capítulo de número 12. Quando Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: Abraão, eu te abençoarei e te engrandecerei. Assim como é as estrelas, assim como é o grão de areia, assim será a sua descendência. Todos que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Tu será uma bênção. Então essa bênção está sobre a vida do povo judeu. E nós costumamos fazer um paralelo. Olhamos e ficamos admirados com a bênção do povo judeu. E agora tem um outro problema. Nós passamos também a olhar a riqueza dos ímpios. E às vezes ficamos pensando: poxa vida, o ímpio que não te serve tem mais do que eu que te sirvo. O ímpio que não te serve, ele conquista mais, as coisas acontecem mais do que na minha vida. Parece que a igreja não está incluída
na bênção que foi determinado tanto ao povo judeu, como ao povo chamado igreja. A Bíblia diz o seguinte: quando Deus deu, Deuteronômio, capítulo de número 28, do versículo 15 para frente, fala das maldições, olhe para mim, das maldições que virá sobre as pessoas que quebrarem a lei de Deus. Então nós temos que entender esse princípio. Cristo, quando Ele se manifestou na minha e na sua vida, Ele veio nos libertar dessa condenação. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Então, lá no texto de Deuteronômio 28, nós estávamos inseridos do capítulo 28, do versículo 15 em diante. Pessoas que eram rebeldes a Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos selados como filhos. Hoje somos filhos. E não filhos condenados, mas filhos legítimos e libertos de toda a maldição do pecado, o qual nos tirou das potestades das trevas. Todo principado que tinha poder sobre a tua vida, todo principado que tinha poder sobre a tua casa, você foi removido debaixo dessa autoridade. Eles não exercem mais autoridade sobre a tua vida. Eles não exercem mais autoridade sobre a minha vida. Nós fomos livres. Nós saímos do reino das trevas e passamos para o reino da luz. Hoje nós estamos no reino da luz. Quem governa a minha e a sua vida não é mais uma potestade das trevas, mas quem governa as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Vocês lembram quando o texto disse, olha, eu vou ao Pai, porque se eu não vou ao Pai, Ele não virá. Mas quando Ele vier, Ele vos guiará. Ele governará, Ele vai direcionar as vossas vidas no caminho e nas veredas da justiça. Então nós entendemos que esse texto está provando para mim e para você que toda a condenação da lei e do pecado sobre nós já não tem mais influência. Mas vamos continuar. Efésios capítulo 1, versículo de número 7. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Em que temos, diga comigo, temos a redenção pelo seu sangue. A remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Presta atenção nisso. Ele está dizendo o seguinte, que nós já temos, não teremos, nós temos. Já está em posse, já é nosso, já faz parte da nossa vida. Eu já possuo o quê? A redenção pelo sangue.
Nós aprendemos nesses dias de batalha espiritual que nós estávamos aqui, que a maior arma do inimigo é ficar trabalhando na tua mente, lançando pensamentos condenatórios para que você venha ficar preso. Ah, mas Deus, quem sabe, vai falar, não, eu preciso mudar. Paulo lhe diz que nós temos que renovar a nossa mente. Então a minha mente, ela precisa de uma mudança. Eu era filho das trevas, hoje eu não sou mais. O peso do pecado me condenava, hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu tenho a redenção de Deus sobre a minha vida. Eu tenho a remissão dos meus pecados. Segura aí, é batalha que nós estamos. Não perca o foco não, batalha, você vai ficar meio distraído, às vezes dá dor, mas uma grande coisa está acontecendo no nosso meio. Vai entendendo? Eu tenho a redenção, você tem a redenção. Tudo aquilo que a lei julgava e nos condenava, já não nos condena mais. E não nos condena por quê? Porque a graça de Cristo, o sangue de Cristo, nos purificou e nos autenticou como filhos de Deus. E a redenção nos livrou do jugo do pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou. Cristo nos resgatou. Da maldição da lei. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, versículo 15 em diante, você vai ser, e maldito será a sua descendência, e maldito serás. Nós não temos mais essa condenação sobre nós. O texto está aqui, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você entende por que ele teve que morrer? Para que a bênção... aqui então nós vamos começar a tirar essa diferença. Irmãos, quando eu entendi isso, vocês não sabem como minha vida tem mudado. Olha o que disse assim, Para que a bênção de quem? A bênção de quem? Chegasse aos gentios. Eu comecei hoje pregando, dizendo sobre a prosperidade e a herança dos judeus, que todo mundo olha, todo mundo se admira e todo mundo tem que reconhecer a bênção de Deus na vida deles. Sim ou não? Sim ou não? E parece que nós somos diferentes. Mas eu estou te dizendo hoje, biblicamente, que não. Às vezes nós não tomamos o nosso posicionamento. Então está aqui, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A lei, o pecado, me separava disso. Mas Cristo me levou e me deu direito legal sobre essa bênção da vida de Abraão. A lei, quando nós falamos de lei, nós estamos falando de um conjunto de 5 livros. Os 5 primeiros livros da Bíblia chamado Pentateuco. Se você ler de Gênesis a Números, você vai ver lá toda a lei, em Gênesis, Êxodo,
Levíticos, Deuteronômio e Números. As maiores bênçãos que foi liberada sobre a vida de Abraão, que nós vamos ler o texto, agora elas estão disponíveis através de Cristo para a igreja. Se eu não tenho conhecimento daquilo que me é de direito, como eu posso reivindicar alguma coisa? Vocês lembram das filhas de Zelofiade? Quando elas reivindicaram a Moisés? Vocês lembram de Áquisa, quando ela reivindicou ao pai, dizendo, eu preciso de fontes? Então, o texto está dizendo que Cristo nos purificou, nos redimiu, nos deu uma redenção, para que as bênçãos de Abraão alcançassem a nossa vida hoje. Vamos continuar. Essa herança envolve todo tipo de coisas, principalmente aquilo que eu disse, o financeiro para a nossa geração. Porque a nossa geração, presta atenção, nós não trabalhamos com gado, nós não trabalhamos com camelos, com bois, nós não trabalhamos com isso. Na época eles compravam e vendiam e trocavam os animais. A nossa geração ela vive de outra forma. A única coisa que nós temos como troca é o dinheiro. O dinheiro te dá o poder de comprar. Se você tem dinheiro, você vai num shopping e você compra a roupa que você quer. Se você tem dinheiro, você escolhe o restaurante que você quer almoçar ou jantar, você vai lá e você consegue fazer a sua refeição. Se você tem o dinheiro, presta atenção, você vai numa agência de turismo, você compra um pacote de viagem, você compra a passagem aérea, você compra tudo e você vai viajar. Com o dinheiro você consegue comprar a sua casa, com o dinheiro você consegue comprar o teu carro, com o dinheiro você consegue comprar a sua roupa. Sem dinheiro você não consegue comprar nada. Essa é a nossa realidade da nossa geração. Então por que nós trabalhamos? Para ter um salário no final do mês. Porque o salário vai te dar poder aquisitivo para você fazer o que você precisa. Porém, muitas pessoas colocam o dinheiro como algo ruim. E eles usam o texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Só que eles esquecem de uma coisa. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé. E se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas a Bíblia está dizendo que não é o dinheiro que é ruim. É o amor ao dinheiro. Existem pessoas que não têm nada, materialmente falando, e o amor que ela tem pelo dinheiro faz com que ela não viva o que Deus tem. Existem pessoas que amam tanto o dinheiro, que o amor pelo dinheiro é tão grande, que a pessoa ela só pensa em ajuntar e servir ao dinheiro que ela tem. O dinheiro passa a ser um Deus na vida dela, mamon. Então é uma pessoa que para juntar dinheiro ela não mede esforços, mas ela está 100% dominada pelo dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? Porque pelo amor ao dinheiro, essa pessoa mata e morre. Mas o dinheiro não é ruim. Eu fiz uma viagem recentemente no aniversário de casamento, que nós fomos para Gramado. Eu só não fiquei mais dias porque não tinha dinheiro. Mas os dias que eu pude ficar foi maravilhoso. Comer um fundi, meu Deus do céu. Até carne de pato
no vinho serviram para nós. Quem não gosta disso? Dia das Mães hoje. Quem foi comer fora? Quem fez um churrasco? Tudo isso foi o dinheiro que te proporcionou. Então o dinheiro não é ruim. Agora, o amor ao dinheiro, aí se torna ruim. Porque o dinheiro, ele tem que ser algo que nós governamos ele. E não ele governa as nossas vidas. Mas vamos lá. Então, a bênção de Abraão, eu quero entender isso, porque isso é meu. Eu tomei posse disso para a minha vida. Presta atenção, eu tomei posse disso para a minha vida. Eu preciso entender a bênção de Abraão. Porque Deus liberou bênçãos sobre a vida de Abraão, que abençoou todo o povo judeu. E essas bênçãos me alcançaram em Cristo. Eu não vou desfrutar se eu não tiver conhecimento delas. Então vamos, biblicamente, ver algumas. A bênção de Abraão se divide em 3 níveis. Diga comigo, 3 níveis. Primeiro, material. Diga comigo, material. Segundo, física. E terceiro, espiritual. Então vamos entender. A bênção material está em Gênesis capítulo 13, versículo de número 2. E era Abraão muito rico. Presta atenção. E era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Vamos lá. Pastor, o senhor é a favor da teologia da prosperidade? Vocês sabem que eu sou a favor da Bíblia. O que é bíblico eu quero. Amém? Então diga comigo assim. E era Abraão muito rico. Possuía gado, prata e ouro. Deus chegou para Abraão e disse assim: Abraão, vem cá, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, você vai para uma terra que eu irei te mostrar. Você não vai levar muita coisa, você não tem como levar muita coisa, mas eu faço uma aliança com você, eu te engrandecerei na terra. Irmãos, a bênção de Deus na vida de Abraão fazia com que os gados de Abraão engordassem em tempo de seca. Abraão, ele era tão bem visto que pessoas o procuravam para trabalhar para o gado dele. E Deus abençoava Abraão, e Abraão dizia assim: pega meu gado, leva para outra cidade, porque lá tem pasto. As pessoas levavam. Só que Abraão, ele tinha poder. Porque aonde as pessoas estavam que não tinha a bênção de Deus, o gado estava mirrando. O que Abraão fazia? Ia lá e comprava. Quanto você quer vender o seu gado? Eu quero por cabeça R$100. Então eu compro. Quantas cabeças você tem aí? Eu tenho umas 100 cabeças, eu compro todas. O que Abraão fazia? Ele tinha a bênção. Ele trazia aqueles gados e levava para dentro do arraial dele, pegava os homens deles e falava assim: pega esses gados aqui, leva para as campinas de tal lugar e fica com eles lá. Leva comida, leva água para você. E o gado ia. Quando chegava lá, Deus abençoava a terra. Deus abençoava a mão e o trabalho daqueles homens. E a Bíblia diz que o gado de Abraão engordava, que as pessoas que passavam ficavam admirados e queriam comprar de Abraão. Abraão comprava por 100, mas ele vendia pelo preço de um gado bom, seja lá 800 ou 1000. Só que não era uma cabeça de gado. Abraão possuía muito gado, e o gado lhe trazia prata e o ouro. E a Bíblia diz que Abraão enriqueceu muito sobre a terra. Eu não estou aqui te dizendo que você vai dormir e amanhã você vai acordar. Deus pode fazer isso, com um monte de prata e ouro dentro da tua casa.
Mas eu estou aqui trazendo uma bênção da parte de Deus ao seu conhecimento, que Deus ele pode pegar você, preste atenção, no seu trabalho. Isso é profético. Ele pode pegar você na área que você está trabalhando e dar graça, unção sobre a tua vida, e você prosperar em um nível tão grande, tão grande, tão grande, que o teu trabalho vai te trazer a recompensa, não em prata e em ouro, mas no valor, no dinheiro que você terá para comprar o que você precisa. As coisas virão sobre a tua casa. Eu tenho que fazer isso. Levanta as suas mãos. Se você entende essa palavra hoje, aonde você colocar as tuas mãos, lá no teu trabalho, haverá uma prosperidade. O teu chefe reconhecerá que Deus é na sua vida. O teu trabalho irá prosperar. Riquezas Deus enviará em teu favor. Você prosperará em tudo que você fizer. É como Deus disse para Josué, Ele está dizendo para mim e para você: aonde você colocar a planta, aonde você colocar os teus projetos, aonde você colocar as tuas mãos, você será bem sucedido. Esse mês o número de venda, cartela de clientes e o teu trabalho, haverá uma prosperidade que você nunca viu, diz o Senhor. Olha o que está na bênção material de Abraão. Deuteronômio, capítulo de número 28. Bendito, bendito é o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto, os teus filhos serão benditos. Olhem para mim, por favor, não perca o foco. Nós estamos numa batalha para você não entender princípios. O fruto do seu ventre, os seus filhos serão bênção. Os seus filhos serão bênção. Deus está preparando os melhores lugares para os seus filhos. Os nossos filhos, presta atenção, ocuparão os melhores lugares dessa terra. O teu filho irá para uma faculdade, ele vai se formar, ele vai sair de lá formado, ele vai conquistar um lugar alto, porque Deus colocará ele em lugares altos. Pastor, mas eu não tenho como pagar a faculdade. Não é você, mas o Deus que você serve vai prover todas as coisas. Olha o que ele está dizendo: o fruto da terra, o teu trabalho será abençoado. Vamos lá. Segunda coisa, a bênção física. Gênesis 13, versículo 16. Eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também contará a sua descendência. Deus está dizendo assim: eu farei algo tão grande na sua vida. Abraão, eu farei algo tão grande na sua vida, que as pessoas não poderão contar. Se elas conseguirem contar o pó da terra, então elas poderão contar a sua descendência. Mas como é impossível contar as partículas existentes no pó da terra, assim será a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Deus tem para realizar na minha e na sua vida nesses próximos anos será tão grande, será tão grande, tão grande, que pessoas tentarão entender e contar e não conseguirão. Dizer como ele conseguiu, como ela conseguiu.
Como foi que a vida dele, a vida dela deu um salto tão grande? É a bênção de Deus sobre a minha vida, eu tomo posse, você. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, eu estava estudando essa palavra, na semana inteira eu vou remoendo, já viu o boi que quando come o capim, ele passa a noite inteira remoendo? Eu leio de manhã e vou remoendo o dia inteiro, vou remoendo à noite, acordo no outro dia, e eu falo, meu Deus, como eu não tinha ideia, como isso não era uma realidade tão forte para a minha vida, mas hoje não, agora é. Eu não abro mão disso. Eu não abro mão disso. Eu entendi o que a palavra de Deus diz, que aquilo que você ainda não pensou, aquilo que ainda não chegou no seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Eu não sou uma pessoa que pensa pequeno, pode ter certeza. Eu não sou uma pessoa que almejo coisas pequenas. Eu não culpo quem almeja, mas cada um é cada um. Como eu não condeno quem almeja pequenas coisas, ninguém pode me condenar em querer ter grandes coisas. Porque a Bíblia diz que Abraão era rico em prata e ouro. E Ageu capítulo 9, versículo 2, versículo 9 diz que o meu Deus disse que Ele é dono do ouro e da prata. O meu Pai, o seu Pai, Ele é dono do ouro e da prata. Continuamos lendo aqui. Êxodo capítulo 15, versículo 26. E disse, se ouvires, olha o que ele está dizendo para você. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos. Hoje é um dia de decisão, desça do muro, desça do muro, desça do muro, desça do muro. Ouve o que o Senhor está te dizendo, ouça o que o Senhor está falando ao teu coração. Se hoje você ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, e que se você fizer o que é reto diante dos olhos, e se você inclinar os seus ouvidos aos mandamentos deles e guardar todos os seus estatutos, presta atenção, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que eu pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Pastor, ficar doente faz parte, claro, mas viver doente não. Você passar por uma enfermidade, até digo que possa ser Deus te provando, até digo que pode ser Deus, permitindo para que você venha a ter um posicionamento diante dele, mas você padecer a vida inteira, alguma coisa está errada. A bênção de Deus na minha vida é diferente. Eu tive uma ideia disso, mas ainda não tinha sido muito compreensível ao meu espírito. 2014, quando eu fui mandado embora, não vou contar esse testemunho, só quero lembrar uma parte dele. Às 3 horas da manhã, quando eu recebi a carta de demissão, eu estava caminhando indo para a enfermaria, eu me lembro como se fosse agora. Eu olhei para os céus, estava um céu muito limpo, não tinha nuvens, sabe aquele céu bem escuro, aquele azul bem escuro, dava para ver algumas estrelas, não tinha nuvens, era frio, estava frio aquela madrugada, e eu olhei para os céus e eu disse assim, Deus, eu não compreendo os seus caminhos, mas eu o aceito, mas eu te peço uma coisa, que a partir de agora, eu nunca mais precisarei tomar uma injeção com dor na coluna. Eu estou sendo demitido, eu não sei como vai ficar a questão do meu convênio,
Mas eu te peço agora que nunca mais eu precisarei buscar um médico para tomar uma injeção por causa da coluna. Do dia que eu saí, presta atenção, do dia que eu saí de dentro da empresa, até o dia que eu retornei trabalhar na empresa, que se passaram praticamente quase 3 anos, eu nunca entrei em um hospital para tomar uma injeção por causa de enfermidade na coluna. Olha para você como nós somos falhos. Esse período foi um período que eu provei da bênção de Abraão. Eu provei. Quando eu fui reintegrado, e eu, peguei o convênio de volta, eu falei dentro do meu coração, agora eu posso voltar ao médico. E você sabe o que aconteceu? As minhas crises voltaram. E eu comecei, há 15 dias atrás, entrar em crise, porque me travou os 2 ombros, a tensão era tão grande que começou a doer toda a minha cabeça, e eu disse, eu estou ficando louco, eu estou morrendo, eu estou isso, eu estou aquilo, presta atenção. E eu fui orar. Eu fui orar. E eu disse, Deus, eu não aguento mais. Eu tenho sido afligido por enfermidades. E eu tenho vivido um quadro de enfermidades. Eu não quero mais ser provado. Eu não quero mais viver isso. Aí me veio na mente, mas você disse que por causa do convênio que você tinha, você poderia voltar aos seus tratamentos. Você não acreditou na minha cura. Você acreditou nos médicos. Aí eu me lembro da palavra que Deus disse ao rei Asa, quando ele estava enfermo, e ele abandonou o Senhor para buscar auxílio aos médicos. Deus disse, Asa, preste atenção, enquanto você estiveres comigo, eu estarei com você. Mas o dia que você me abandonar, eu também te abandonarei. Jó escreveu que os médicos desse tempo presente são loucos. E são loucos mesmo. Porque tudo que você chega no hospital é virose. Se você chega com dor no calcanhar, é virose. Se você chega com dor no joelho, é virose. Se você chega com dor no quadril, é virose. Se você falar que está com a garganta ruim, é virose. Se você tiver com dor de cabeça, tudo é virose. Porque nem eles sabem o que você tem. Eu não estou dizendo para você não procurar médico, pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo o que eu entendi. Quando lendo e entendendo esse texto, eu disse, espera aí. Deus, espera aí. Eu quero a minha cura. Presta atenção no que eu estou te falando. Eu quero a minha cura. Isaías, um dia foi dito para ele o seguinte, Isaías, vai lá no palácio do rei Ezequias e diga para o rei, pôr a casa dele em ordem, porque ele morrerá. Da cama que ele subiu, ele não descerá. A Bíblia diz que Ezequias virou para a parede. E olha a oração de Ezequias, Senhor, Tu sabes que eu tenho me desviado do mal, e eu tenho aplicado o meu coração na Tua lei, e eu tenho feito tudo que o Senhor tem me pedido. Uma oração que não durou 10 segundos. Isaías estava indo embora, lá no palácio, lá no pátio. Deus disse, Isaías, para. Eu ouvi a oração do meu servo. Volta lá e diga para ele, Deus ouviu a sua oração, tu não vai mais morrer. Eu acrescento 15 anos de vida.
Aleluia. Aleluia. Aleluia, meu Deus do céu. Aleluia. Há uma unção nesta noite. Preste atenção, feche os seus olhos aqui. Há uma unção nesta noite. Porque Deus está dizendo assim: se tu não tem saldo devedor, se tu está andando nos preceitos de Deus, se tu não está no pecado, se tu não tem quebrado uma lei, tu não pode aceitar essa enfermidade sobre o teu corpo, tu não pode aceitar essa enfermidade sobre a tua mente, tu não pode aceitar essa enfermidade no teu coração, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus está sobre a minha e a sua vida. A bênção do Senhor está sobre a nossa cabeça. E Ele está dizendo: eu não permitirei que enfermidades venham sobre você, porque eu sou o Senhor que te sara. 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 Recebe a cura. Ah, pastor, o que eu faço? Se tem que colocar algo no lugar, coloque imediatamente. Deus está te ensinando e a verdade nos liberta. Eu fui para Deus e disse: Deus, eu não quero mais transgredir nenhum tipo de lei. Aleluia. Eu faço um pacto contigo. Mas eu não quero mais essas enfermidades no meu corpo, eu rejeito elas hoje em nome de Jesus. E eu fui tomando posse. Nesta noite a palavra de Deus está dizendo: você não nasceu para viver uma vida enferma, batida, cabisbaixo, dominados por remédios. Eu disse isso aqui ontem na sala, onde houve muitas libertações. Quem estava aqui ontem, remédios que nos tira a sensibilidade do Espírito, remédios que nos deixa fora de si, remédios que nos leva a viver uma vida cheia de prisões. Nesta noite, Deus está quebrando os agrilhões, as correntes, está colocando a igreja em liberdade. Aleluia, aleluia. Eu fui diante dele e disse: Deus, tu conheces a minha vida. Eu reconheço que eu tenho errado, mas eu faço um acerto e um conserto contigo, mas eu coloco a minha vida no teu altar. E eu comecei a orar: eu não quero, eu não aceito mais essas enfermidades sobre a minha vida. Eu não quero mais essas enfermidades sobre a minha vida. Por quê? Porque a tua palavra diz que o Senhor é o que me sara quando eu escuto a tua voz e eu cumpro com os teus estatutos. E o Senhor não pode quebrar a tua lei, o Senhor não pode quebrar os seus princípios. Então, a partir de hoje, eu quero a minha cura. É uma herança que cabe a mim. É uma herança que me é de direito. Meu Deus, deixa eu correr que a hora já foi. Vou pular para o lado espiritual. O lado espiritual, a terceira parte da bênção que envolve a vida de Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim:
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo de número 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Desejo que vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A prosperidade faz parte das nossas vidas. Vamos entender o que é espiritual junto com o que é material para nós encerrarmos. Gênesis capítulo 1 fala da criação de todas as coisas. E quando Deus terminou de criar todas as coisas, Ele criou o homem. E Ele disse ao homem: todas essas coisas sujeitem a ti, e você governe sobre todas elas. Preste atenção, todas essas coisas se sujeitam a ti, e você governe todas elas. O Deus que nós servimos está em Salmo 89, 11. Salmo 89, 11. Teus são os céus, e tua é a terra, e o mundo e a sua plenitude, que tu os fundastes. O Deus que nós servimos, Ele criou tudo e nos deu como governo. Criou céus, terra, toda a fundação. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo. Olha o que Jesus ele disse em Mateus, capítulo 7, versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Então nós estamos em Cristo, e as bênçãos de Abraão veio sobre a nossa vida. Então vamos ver quais são as bênçãos que virá sobre a nossa vida. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 em diante. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Irmão, isso aqui é profundo demais. Quando nós não entendemos o princípio, nós não vivemos ele. Mas nós começamos a correr atrás de bênção. É uma corrida interminável. Tem pessoas e pastores que dizem assim para mim: como você consegue sobreviver se você não faz campanha? E eu digo para eles assim: só Deus explica isso, que eu não tenho como te explicar. Ele falou: porque é impossível ter uma igreja no local que você tem e você não fazer campanhas para arrecadar dinheiro. Quando você faz uma campanha que arrecada dinheiro, você está correndo atrás da bênção. Por favor, Amanda, me auxilia nisso. Quando nós não temos o entendimento do princípio, nós corremos atrás da bênção. Então fazemos de tudo para ser abençoados. Só que eu estou em Deus, o meu Pai é dono de tudo, Ele fundou tudo. Ele ordenou
todas as coisas. E olha o que o princípio bíblico diz, que quando eu ando na presença dEle, todas essas bênçãos virão sobre mim e me alcançarão. Elas virão. Aquilo que Deus tem para você virá sobre a tua vida. Por isso que você não deve andar ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas têm que vir sobre você. Elas têm que te alcançar. Se você está correndo, se você está rápido, devagar, não importa. As bênçãos virão sobre você e te alcançarão. Vem cá, Antônio, vem cá, faz favor, rapidinho, rapidinho. Corre que você é magrinho, você tem mais agilidade do que eu, homem. Então imagina aqui assim, ó. Agora devagar, hein? Agora eu vou te acompanhar. Anda um pouquinho. Ó, as bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Obrigado. As bênçãos de Deus virão e te alcançarão. Agora vamos entender. Princípio. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Você sabe o que isso significa? Que aonde você for, a bênção do Senhor te acompanhará. Não importa se eu estou em Santo André, se eu fui viajar, se eu fui aqui, se eu fui lá, a bênção de Deus, ela me acompanha. Vocês lembram de Isaac? Isaac cavou um poço. Aí vieram e tomaram o poço dele. Ele disse, pode ficar para vocês, eu vou no outro. Aí ele foi lá no outro, cavou, achou água de novo, vieram, brigaram, ele disse, não vou brigar não, pode ficar com o poço. Foi lá no outro, cavou e deu água. Sabe por quê? Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava sobre ele. É isso que nós temos que entender. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti todos os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Aleluia, aleluia. Querido, não fique com medo com o que possa acontecer. Eu passei uma batalha esses dias, eu estou encerrando, e levantaram-se 3 pessoas para tentar me derrubar do departamento do qual eu faço parte, e chamaram o chefe, falaram tudo o que queriam falar, e eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, estava um clima ruim, fui chamado na sala, e o chefe veio me cobrando e dizendo coisas, e o rapaz disse para mim, ó, antes do chefe chegar, toma cuidado que sua cabeça rolou. E eu olhei para aquilo sem entender nada, sentei na sala, falei, Deus seja comigo, e naquele momento o chefe falou, eu falei, ele falou, é isso, então entendeu, tal. Saiu, o clima ficou, o time ficou rachado, porque aí as pessoas que estavam se levantando, aqueles que estavam trabalhando, não gostou da atitude, aí imagina, ficou aquela divisão e aquela coisa ruim, e o departamento se dividiu inteiro e eu fiquei quieto. Aí um rapaz chegou para mim e falou assim, Sérgio, você não vai falar nada? Eu disse para ele, você sabe que eu sou cristão, eu não vou falar nada, porque essa luta ela não é carnal. É o diabo que está tentando me derrubar. Eu vou vencer em oração. Ele não entendeu muito, ficou olhando para mim e disse, Aí passou uma semana, sobe o chefe de novo. Sérgio, precisamos falar com você. Eu já estava armado e aquilo tal, e eu disse, o que foi? Sérgio, nós precisamos da tua ajuda. Eu falei, da minha ajuda? Ontem
eu não servia para estar no departamento. Eu era a laranja podre. E hoje, a minha ajuda, tá, mas qual é a ajuda que você quer? Você é o único que pode trazer a paz para o grupo novamente. Aí eu olhei e disse, como? Você é o único que pode juntar o grupo novamente. Eu vou ter que tratar com aqueles 3 que tentou me derrubar? Você é o único, você é líder. A gente vê em você liderança. Eu falei, mas ontem eu não prestava. Agora, sou líder? O rapaz depois ficou olhando para mim e disse assim, rapaz, como a roda da sua vida é rápida, né? Ontem você não prestava, hoje você é o nosso líder, que vai trazer a paz. Aí eu fiquei quieto, não respondi nada, mas está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Deus entregará os teus inimigos nas tuas mãos. Deus entregará os teus inimigos nas tuas mãos. Você não vai precisar fazer nada. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. Levanta as mãos. Nos teus celeiros, em tudo que puseres as mãos. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha o que diz. O Senhor confirmará para si como povo santo, como tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares pelos teus caminhos. Todos os povos da terra verão e que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor. Todas as pessoas saberão que você é filho do Deus Altíssimo e elas temerão isso. O Senhor dará abundância de bens. O Senhor dará abundância de bens. Aleluia. No fruto do teu ventre, dos teus animais, do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar, o Senhor abrirá o bom tesouro do céu. Aleluia! O Senhor abrirá o bom tesouro do céu para dar chuva sobre a terra no seu tempo e para abençoar as obras das tuas mãos. Diz o Senhor dos Exércitos: os céus estão abertos sobre a tua cabeça. E no tempo dele virá a chuva sobre a tua terra para prosperar o trabalho das tuas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Chega. Se você entende esse princípio e toma posse hoje, Deus está dizendo para você: chega. Tem pessoas aqui que falam assim, eu sei que tudo que é ruim é para mim, as piores coisas é para mim, os piores postos sempre vêm para mim, tudo que as pessoas não querem sobra para mim. Deus está dizendo, não, chega. Se você entende o princípio e guarda o princípio, Deus está dizendo, eu te tiro hoje como cauda. Eu te tiro hoje como cauda. Eu te tiro hoje como cauda e te coloco como cabeça. Como cabeça, diz o Senhor teu Deus, se você cumprires e não desviares a sua palavra do seu coração. Se coloque de pé. Eu paro por aqui hoje, continuo semana que vem, porque eu estou na metade ainda. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que as horas se passaram, toma posse dessa palavra. Toma posse desse princípio. Deus está fazendo algo grande na sua vida hoje. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero orar pelos teus filhos.
e toda palavra que foi liberada profeticamente nesse altar, eu quero te pedir nesta noite, sela essa palavra em nossos corações, direciona as nossas vidas, e a partir de hoje, todas essas bênçãos venham e nos alcance em nome de Jesus. Quem toma posse, diga amém. Quem toma posse, diga amém. Aplaude ao Senhor nesta noite. Deus te abençoe.